Atenção. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. A gente promete que quando retorna não vai chorar. Vocês não têm noção da emoção de depois de 2 anos e pouco estar de volta aqui. Tanto tempo fazendo palestras no virtual, sem sentir essa interação com todos vocês. E eu agradeço muito essa oportunidade. Meu nome é Rita Helena, faço parte então do grupo de palestrantes dessa casa. Desejo a todos um bom atendimento. Informações, às vezes ideias que a gente tem, não é porque nós entendemos o que é o sofrimento, que o sofrimento faz parte de um gatilho para a gente evoluir, que o espírita gosta de sofrer, né? Não, a gente tem que aprender a ter mais leveza diante dos sofrimentos, porque fazem parte desta jornada terrena. Nós estamos num mundo que não nos promete apenas a felicidade. A felicidade que nós temos aqui é uma felicidade relativa de acordo com o nosso entendimento e a aceitação das nossas provas. Bendita doutrina que veio nos esclarecer que não é preciso a gente se chicotear para ser merecedor do amor do Cristo. Bendita doutrina que veio acalmar um pouco nossos corações na hora do sofrimento. E entender o porquê mesmo que a gente sofre. Por que a gente tem que passar por algumas dificuldades? Por que quando a gente pensa que vai respirar um pouquinho mais aliviado, vem outra chibatada? Por quê? Tudo isso nós temos, assim, graças a Deus, graças a Allan Kardec, graças a todos que trabalharam nessa doutrina que vai nos esclarecendo, nós temos as informações, nós temos de onde buscar essas respostas. E isso é o que faz a diferença da gente sorrir apesar das tristezas. Quem não tem, né? Se não tivéssemos, talvez ainda estivéssemos lá na Idade da Pedra. Porque é através das dificuldades que a gente busca as respostas para evoluir. O capítulo que nos cabe hoje é o capítulo 18 do Evangelho, que chama-se Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Esse capítulo, gente, assim, é incrível. Cada vez que a gente estuda um pouquinho do Evangelho, a gente vê outras coisas para esmiuçar, para aprender. Então, assim, as nossas palestras, elas são compactas, né? A gente não consegue abordar tudo. Mas alguns tópicos hoje vamos tentar dar aí umas pesquisadas. Convido a todos que aprofundem esse ensinamento. Nós temos hoje a tecnologia a nos ajudar, né? Que ferramenta maravilhosa a gente abrir um YouTube, botar lá um título de uma palestra e poder ouvir enquanto a gente executa uma tarefa diária dentro da nossa casa. E isso já é um gancho para chamar para a nossa responsabilidade quanto à faxina e ao astral da nossa casa. Porque a gente pensa assim, ai, que bom que vai abrir o CL, né? Vou lá tomar o meu passe, tirar essa energia pesada. Será que é só o CL que faz isso com a gente? Quem é o mais responsável pela egrégora, pela energia da nossa própria casa? Nós mesmos. E aí, não é à toa, né, que uma informação vem puxando a outra, e eu falei das palestras no YouTube. Por quê? Porque, às vezes, a gente começa a desenvolver hábitos que não são tão salutares, né? A gente não cuida tanto dessas coisas na nossa casa, a TV é cheia de informações tóxicas, e a gente vai ouvindo aquelas coisas e chega o fim do dia, a gente está pesado, né? A gente tá, eu quero ir no CL para tomar o passe. Mas será que se eu acordasse já de manhã, fizesse a minha oração, pedisse ajuda para o meu anjo da guarda, para o meu mentor, aquele espírito que a gente se identifica, para o Mestre Jesus, para a Mãe Maria, e começasse a cuidar da qualidade dos meus pensamentos
e da qualidade daquilo que eu deixo tocando, executando ou vendo na TV dentro do meu lar. Então, assim, 1 minutinho que a gente veja, sabe? 15 minutinhos tem palestras lá, 10 minutinhos. Que tu coloque um conteúdo bom, já vai fazendo outra ligação com o mundo espiritual. E nós, né, que temos o conhecimento da doutrina espírita, quantos são espíritas aqui que conhecem bem? Alguém que está vindo pela primeira vez na casa, alguém que não conhece a doutrina espírita, todo mundo aqui pode levantar, gente, não é no virtual, é ao vivo. Mas assim, a gente tem o conhecimento das energias que nos rondam, né? Esse conhecimento, a gente já sabe que a gente é responsável por aquilo que a gente atrai. Então, já é já começa por aí a nossa faxina. Tema de casa. Qual a qualidade do que eu estou vendo, do que eu estou ouvindo e do que eu estou colocando para dentro do meu lar? Já começa por aí uma melhora, uma mudança, um passinho de formiga para a gente começar a se sintonizar mais. Porque quando a gente chega aqui, né, e faz a prece, e a gente chega aqui e vê o pessoal nos recebendo de jaleco, com sorriso e tudo, automaticamente parece que a gente já fica diferente, bem, né, melhor, parece que aquela dor que estava incomodando tanto já diminuiu. Mas é porque aqui nós estamos todos voltados a isso. E se a gente fizer isso dentro do nosso lar, nós também vamos ter essa qualidade. E de quebra a gente vai espantar muita gente, porque olha, não tem remédio melhor que abrir um livro onde tem as palavras de Jesus, e aí seja lá o Evangelho, seja a Bíblia, seja o que for, e fazer uma leitura. Aqueles que estão ali já para nos atrapalhar, eles, pinoteiam. Então, não vamos esquecer, essa já é um dos tópicos que eu tenho que tocar aqui, que são as responsabilidades dos cristãos. Então, nós que tentamos seguir, né, os exemplos do nosso querido Mestre Jesus, nós já temos, assim, um conhecimento de algumas coisas. Esse capítulo começa falando da parábola das núpcias, que são muitos os convidados e poucos os escolhidos, e que lá são chamadas várias pessoas para participar daquele banquete, e muitos não querem ir, não estão preparados, outros vão e não estão com as vestes adequadas. E Jesus vai ali, então, falando através da parábola alguns conceitos que a gente tem que traduzir para a nossa vida. Estamos preparados para o convite de Jesus? Que é do que trata essa parábola, né? Estamos preparados? Meio subjetivo isso, né, Rita? Especifica mais. Diariamente nós somos os convidados para o banquete. Temos oportunidades aos montes, afinal de contas, nós viemos aqui para um planetinha que é de provas e expiações, o que significa dizer que é uma grande escola. Se estamos todos aqui inseridos, a qualidade, o que nos uniu é que todos nós, em diferentes graus de percepção, somos alunos e vamos fazer as nossas etapas de aprendizagem. Isso é o que nos qualificou para estarmos todos aqui nesse momento. Dentro desta escola não tem barbada, ninguém vai nos dar o gabarito da prova, nós vamos ter que fazer as provas. Nós vamos ter que passar pelas dificuldades para nos qualificar a um novo ano letivo. Essa é a condição que nós estamos no momento. Então, o que são as nossas provas, as nossas dificuldades? Tudo que a gente passa diariamente, né, que nos tira dos eixos, né, que nos faz sofrer, que nos impulsiona a pensar de forma diferente,
que muitas vezes faz a gente dizer assim, puxa, mas de novo, tá injusto isso. Tá forte demais, tá pesado demais, e eu acho que não estou merecendo tudo isso. Não acontece com vocês? Comigo acontece quase todos os dias. Não é porque eu estou aqui, que a gente estuda a doutrina, porque a gente tenta, que não acontece. Acontece porque todos nós estamos inseridos neste momento de provas e expiações, que faz com que a gente passe mesmo um pouco de perrengue. Mas existe a diferença de pessoas que passam pelos mesmos perrengues que a gente e às vezes reagem de forma totalmente diferente. Existe aquele que se revolta, aquele que acha que é um injustiçado, aquele que acha que Deus esqueceu ele, porque afinal de contas eu estou nessa vida de jaleco branco, trabalhando numa casa espírita, eu não devia estar passando trabalho. Isso é uma maneira romântica da gente ver a vida. A vida aqui não é assim, ela não é só um comercial de margarina, né? Ela é realmente de trabalho. Foi para isso que nós aceitamos essa encarnação, para nos trabalhar. Porque na natureza não existe inércia, né? Tudo vai desencadeando processos, né, de progresso. Conosco não poderia ser diferente. Nós viemos aqui para aprender. E é diariamente que nós temos esse convite. Diariamente nós somos os convidados para o banquete. Os convidados que terão, então, direito ao banquete que é no reino do céu, segundo a parábola. Esta percepção de como eu vou reagir com cada uma das coisas que me instigam diariamente é com que faz que a gente faça um bom proveito ou desperdice um ensinamento. Né? Esses são os convites feitos e muitos não estão preparados. Né? Ali na parábola fala que ainda tem aqueles que não estão preparados e tem aqueles que querem ir para o banquete e não vestem a túnica nupcial. Porque, né, era um costume, quando o rei convidava, ele mandava até a túnica para que a gente pudesse frequentar, então, este banquete. O que seria nós, então, não vestirmos uma túnica e querermos estar num banquete? Seria aquela parte que a gente diz que a gente já está um pouquinho melhor, que a gente diz que não é orgulhoso, que a gente diz que não tem mais vaidade, mas que no fundo nós estamos apenas com o jaleco representando. E é por isso que a vida é muito dinâmica, porque apesar da gente fazer tudo isso e querer se enganar e não ver as nossas questões, os nossos próprios defeitos, ela vem nos cutucar mesmo com os desafios, porque ali não tem máscara, né? Ali a gente reage como a gente é. E é muito comum a gente dizer também, né? Ai, perdi a cabeça. Não, perdeu a cabeça, perdeu o equilíbrio? Não. Porque se tu realmente já tivesse conquistado isso, nada externo te tiraria do foco. É porque a gente se engana, a gente ainda não aprendeu. A gente está ainda tentando representar que é um pouquinho melhor do que a gente é. Ah, Rita, mas eu vim para essa palestra para sair de bom astral, né? E agora estão me dizendo que eu sou cheia de defeitos e ainda estou sendo hipócrita, né? Mas né, a gente tem que ser realista com as nossas questões. Nós temos que nos olhar no espelho, fazer essa faxina interna, porque é só assim que a gente vai começar a mudar. Enquanto a gente diz que a gente é bonzinho, enquanto a gente diz que está seguindo os passos do Mestre Jesus, enquanto a gente... Não, eu sou um bom cristão, eu tenho as minhas responsabilidades, sim, eu faço tudo que eu tenho que fazer. Faz mesmo? Se coloca em prática diariamente? Ainda a gente está tateando, né? E aí, a responsabilidade, lembra que eu falei logo no início? Um dos passos seria a gente vigiar os nossos pensamentos e a nossa vibração. A gente já não faz isso. Então, a gente deixa meio que
vamos indo e vamos ver como é que fica. E aí a gente está faltando com uma responsabilidade. Então, o que acontece? A gente tem que, de vez em quando, realmente encarar que somos, sim, responsáveis por tudo aquilo que a gente cria, por tudo aquilo que a gente atrai. É uma lição bem ruinzinha da gente ver, né? Ah, mas será? Puxa, no meu ambiente de trabalho só tem gente chata. Quais os pensamentos que tu nutre quando tu vai para o teu trabalho? De que forma tu vai para o teu trabalho? Com o pensamento de gratidão porque tu tem aquela oportunidade e tantas outras pessoas não têm? Com o sentimento de responsabilidade que o outro pode ser o que for, mas eu vou cuidar da minha energia? Não, né? Muitas vezes não. Então, aí a gente responsabiliza os outros por aquilo que não está indo tão bem na nossa vida. Isso é normal, gente. Eu não estou falando isso para que a gente saia daqui deprimido. Eu estou falando para que no primeiro momento a gente tome consciência de que realmente a gente precisa mudar. A gente precisa mudar diariamente. É o convite de Jesus. Não dá mais para dizer, ah, mas eu não sabia. Não sabia. Quer ver como essa coisa do não sabia é uma coisa estranha? A gente diz assim, ah tá, mas eu não era espírita, eu não sabia todas essas coisas aí que falo, de causa e efeito, de reencarnação, de coisa assim. Não é necessário ser espírita, não é necessário ser evangélico, não é necessário ser católico para ter isso, porque nós viemos com uma bússola interna. Deus nos colocou nesse mundo com uma bússola interna. Essa bússola, ela não para. E o exemplo simples é o seguinte. Eu estou no meu dia a dia. Aí alguém lá fez uma coisa que, né, eu pirei. E eu agi com toda aquela minha energia, né? Botei a boca, fiz, aconteci, botei os pingos no zio, o dedinho no nariz. Passa um tempo, vem a ressaca moral. Qual é a sensação que a gente tem? Por mais que a gente diga, ah, eu estava com a razão, eu fiz, eu aconteci, eu pontuei, eu vi isso aquilo. A gente se sente bem. Sinceramente, a gente se sente bem com o nosso coração? Façam esse exercício de se pensar numa situação dessa. E pensem também o contrário. Alguém do nada precisou da nossa ajuda e naquele momento até nem tinha prestado atenção que fulano estava precisando e fui lá e ajudei. E ajudei, tá, tudo bem, ajudei, fui lá, nem me custou tanto, era uma coisa que eu tinha lá. E daqui um pouco vem aquela sensação assim de paz, de dever cumprido. Não é verdade que isso acontece? Isso é a nossa bússola. Isso é a responsabilidade que nós temos como seguidores do Mestre Jesus. Se nós entendemos que o Mestre Jesus é nosso modelo e guia, ele veio aqui, ele não precisava, era um espírito puro, que levou muitos e muitos tempos diminuindo a frequência dele de luz para poder caber dentro de um corpo humano e habitar aqui na Terra. Fez isso por amor, para nos ensinar, para nos impulsionar. Ele não precisava, mas ele fez por amor. E aí a gente diz que ele é nosso modelo guia. Qual a nossa parte diária? Não vamos pensar num todo, né? Ai, vou sair daqui dessa encarnação assim, tipo São Francisco, né? Na paz, iluminado. Não, a evolução, ela não dá saltos. Se eu conseguir ser um pouquinho melhor só do que eu fui na encarnação anterior, do que eu fui na semana passada, do que eu fui no dia anterior, já está valendo. Porque se conhece o cristão, se conhece o espírita pelas suas obras, pelo seu empenho em mudar. Realmente, eu sou invejosa. Mas eu vou tentar, a partir de agora, olhar de uma forma diferente.
Entender que eu tenho ainda isso dentro de mim, não vou me chicotear porque eu tenho isso, é verdade, eu ainda tenho. Mas eu vou tentar mudar, eu vou botar força. É isso que conta. Não é sair daqui como um Gandhi, como uma Madre Teresa, porque isso a gente não pode ter ilusão. Nós somos humanos e estamos no momento que a todo momento a gente é convidado para o banquete. Tem os gatilhos. Para a gente não esquecer do nosso norte, para não esquecer da responsabilidade de nos transformar. E não tem mais tempo, sabe? Tipo, eu vou lá na casa espírita, eu tomo meu passe, eu já estou melhor, né? Afinal de contas, eu já não estou praticando mal. Não praticar o mal já é uma melhora. Se nós pensarmos que estávamos lá no tempo de Jesus, e se alguém nos ofendesse, a gente ia lá e tirava a vida de toda aquela família, que estava certo, nas leis lá daquele tempo, foi injuriado, tu tem direito a ir lá e a gente já melhorou. Hoje a gente já sabe que é errado. Não vamos muito tempo atrás, tinha o tempo do duelo. Se a tua honra foi ofendida, tu tem direito a duelar e tirar a vida do teu ofensor. Melhoramos como um todo, como humanidade, evoluímos sim. Mas a gente não dá saltos, a coisa é devagar, é aos pouquinhos. Tem aqueles que estão dormindo ainda, só querem ver o Big Brother, e a vida é assim, mas eu vou lá tomar meu passe, tá tudo certo, não estou fazendo mal para ninguém, já estou melhor. Estamos num momento que agora, cada vez mais vai ser cobrado essa nossa inércia. Se nós não fizermos algo para nos melhorar e para melhorar o nosso entorno, com pequenos gestos, gente, com pequenos gestos. Se eu sou mal-humorada, por exemplo, de manhã, e eu começar a perceber que isso é péssimo para mim e para o entorno de todos que moram perto de mim, moram comigo, e começar a melhorar, dizer, não, eu vou ter um pouco mais de tolerância, vou sorrir um pouquinho. E começar a fazer esse trabalho, tu vê, é um trabalhinho de formiguinha, pequenininho, mas já é uma melhora. Então a gente não vai dar saltos, mas a gente vai conseguir ir melhorando. E é isso que se trata, essa responsabilidade que fala esse capítulo. Porque quanto mais nós tivermos conhecimento, mais nós vamos ser cobrados. Não vou estudar mais. Agora parei com toda a literatura, porque se eu souber mais vou ser cobrado. Não, mas é que assim, o que acontece? Se eu começar a estudar e entender os porquês dos porquês, a coisa começa a ficar mais fácil. Porque se eu penso assim, eu vim para uma família, né? Poxa vida, só a gente lascada na família. Né? É sempre mau humor, é muito chato, é atrito com fulano, é atrito com ciclano. Mas se eu estudar e entender pela ótica espírita que tem uma lógica de nós estarmos reunidos naquele núcleo e que foi permitido que nós nos reuníssemos naquele núcleo para que todos os envolvidos nos acertássemos, quem sabe se a gente voltar lá no tempo, lá nas gavetinhas lá dos nossos débito e crédito, a gente vai ver que aquele que hoje é um filho, num outro momento, foi um inimigo mortal. Eu queria decapitar, eu queria fazer isso e aquilo. Hoje ele já está no seio familiar, mas eu tenho dificuldades com ele, mas já evoluí. Olha como eu evoluí. E ainda sabendo dessas histórias, entendendo a lógica de que por que fomos reunidos ali, começa a ficar um pouco mais fácil. Fácil não vai ficar, né, gente? Vamos ser coerentes, né? Mundo de provas e expiações. Vai ter sempre um perrengue. Mas pode ficar um pouquinho mais aceitável se eu mudar minha vibração, se eu me instruir, se eu entender o porquê, se eu entender que não existem vítimas aqui. Ninguém que está aqui encarnado na Terra neste momento pode se dizer vítima. Por mais que seja essa informação, por mais difícil que seja a gente
olhar para isso com clareza, não existe. Porque nós obedecemos uma lei de afinidade. O que nos rege não é o nosso crachá, o nosso cabelinho escovado. Nada disso faz diferença. O que faz diferença é a sintonia de energia. Então, se nós estamos passando por alguns momentos, por algumas dificuldades e atraindo pessoas que têm aquela vibração, é porque a nossa energia está mandando aquilo para nós. Então, qual é a solução? Começar a faxina por aqui. Se eu começar a estudar, a entender como funcionam as coisas, eu vou ter, com certeza, mais responsabilidade. Mas eu vou entender que eu não sou vítima do destino, que eu posso sim modificar o meu destino. Não vai ser num passe de mágica, né? Saí do Centro Espírita hoje, do Célia, a palestra foi pegada, a guria disse que é só mudar minha vibração que eu vou mudar tudo em volta. Vai demorar um pouquinho para a gente materializar isso, mas é assim que funciona assim. É a decisão, entendeu? Esse é o convite que Jesus fez. Ele não quer que a gente fique parado esperando que as coisas venham. Ele nos deu o poder de decidir. Algumas coisas são meio intrincadas aqui na Terra. Exemplo, a gente vem numa família complicada, tá? Isso eu não posso mudar. Porque lá, naquele contratinho que eu fiz antes de encarnar, eu tive acesso às informações e eu pedi para que eu tivesse essa oportunidade maravilhosa de reencarnar e de me reajustar com os meus desafetos. Aí eu chego aqui, esqueço, e o meu coração ainda vibra com as mágoas, ainda vibra com as dores, e eu acabo, né, não lidando tão bem com a situação. E é assim que funciona mesmo. Mas nessa encarnação a gente vai fazer todo esse esforço. Na próxima, quem sabe, já sejamos até amigos dessas pessoas. É devagar mesmo, mas é com empenho. É transformando diariamente. Esse é o convite. É o convite diário para que a gente possa, então, fazer parte desse banquete, né, que fala a parábola. Não adianta chegar lá sem a vestimenta oficial. A vestimenta oficial é essa nossa questão, é o quanto a gente já se modificou, o quanto a gente está sendo verdadeiro, o quanto a gente deixou a hipocrisia, né? De apontar o defeito nos outros e não enxergar os nossos. Isso a gente, meu Deus, a gente fez uma escolinha, né? Antes de chegar aqui, é trifácil achar, né, a trave no olho do outro do que enxergar os nossos defeitos. É uma maneira, talvez, da gente se proteger, né, do ego, que não nos leva a nada, porque nos impede de progredir, né? A gente tem que ser sincero. Eu realmente ainda sou orgulhosa, me custa muito pedir desculpa, mas eu vou começar a prestar mais atenção. Talvez na próxima vez eu já enxergue de uma forma mais coerente o que vai fazer diferença na minha vida, na minha evolução. E quando a gente tiver dúvida, a gente pode fazer um exercício que dificilmente no dia a dia a gente faz, mas que a gente deveria implementar. O que Jesus faria se estivesse nessa situação? Bah, mas eu não estou ainda na condição de Jesus. É lógico que não estamos. Muito vai demorar. Muito, mas ele é modelo e guia. E se a gente realmente é cristão, e diz que ama Cristo e segue Ele, é nessa hora que a gente tem que começar a fazer o exercício. Que é o exercício de colocar em prática. Porque, assim, as religiões são fantásticas. Elas são maravilhosas, elas vieram, todas elas têm um grau muito importante na vida de cada um, no momento de cada um. Mas elas, por si só, elas não fazem nada se a gente não colocar em prática. E aquilo que eu volto a dizer, né? O que vai contar é o nosso empenho. O aluninho que ficou lá no banco de trás, lá, só pescando, né? Não, mas eu não estou fazendo bagunça.
eu já sou melhorzinho do que aquele que faz bagunça. Não, gente, está na hora de colocar em prática, verdade. Vamos fazer o trabalhinho da noite, que é o trabalhinho de refletir sobre a palestra, para que seja útil esse nosso momento, esse nosso intercâmbio. E nós, palestrantes, estávamos ansiosíssimos para trocar o olhar com cada um de vocês, que é uma energia fantástica. É muito diferente do que fazer no virtual, né? Para fazer valer esse momento, esse encontro, tudo isso que a espiritualidade preparou aqui para nos receber, a gente tem que levar pelo menos algumas palavrinhas, alguns gatilhos para o nosso dia de amanhã, para o nosso final de noite, para que isso tenha realmente o impacto de começar a transformar a nossa vida. São sementes de luz, sementes que cada um vai acomodar no seu coração, com carinho, com honestidade, com empenho para se modificar. Porque a cura, tudo que a gente vem buscar dentro de uma casa espírita, né? O equilíbrio, o passe, uma limpeza dos obsessores que me acharam, né? O que será que nos acharam? Qual a nossa vibração? O que será que se eu fizer vai espantar esses obsessores? Responsabilidade. Mais uma vez, responsabilidade. Então, responsabilidade sobre a nossa cura. O quanto de positivo eu estou vibrando? O quanto eu estou me queixando? O quanto eu estou com sentimento de gratidão? Gratidão por uma doença, Rita. Tu pegou pesado, né? Olha como a doutrina espírita pode abrir os nossos olhos. Não é fácil, gente. Se eu dissesse que isso seria fácil, né? Nós todos aqui já teríamos evoluído rapidinho. Mas assim, qual o motivo de nós estarmos doentes? A doença, ela é um despertar para algo que a gente não está fazendo bem. Se a gente fuma, né? Eu não estou aqui colocando o dedo na moleira em cada um, estou usando exemplos, tá? Se a gente fuma, se a gente bebe, se a gente tem coisas desregradas na nossa alimentação, se a gente tem maus hábitos, a gente vai colher frutos disso. Nós estamos fazendo uma desarmonia com o nosso corpo, nós vamos ter que colher ação e reação, responsabilidade. Não temos mais tempo de colocar no outro a responsabilidade sobre a nossa cura, sobre o nosso equilíbrio, sobre a nossa paz de espírito. É nós. E a conta é simples, é eu com Deus. O que os outros fazem, mas todo mundo fuma. Precisa tu fumar? Minha mãe dizia, né? Mas não é todo mundo. E não é. A minha questão é eu comigo e com Deus. É isso que eu tenho que resolver, entendeu? O que eu tenho que fazer para melhorar a minha existência. Eu como pessoa, me enxergando, vendo as qualidades que eu tenho, vendo os defeitos que eu tenho, onde é que eu posso trabalhar, onde é que eu posso melhorar. É isso, diariamente é o convite, a responsabilidade da gente poder dizer, eu sou cristão, tu é cristão? Qual os frutos que dá a tua árvore? É isso que a gente tem que pensar, porque se reconhece a árvore pelos frutos. No nosso caso, pelo empenho de nós produzirmos bons frutos, né? Porque talvez ainda não estejamos produzindo tão frutos majestosos, assim, viçosos, mas empenho, né? Eu hoje estava com uma vontade de dizer um desaforo para aquele colega de trabalho. Não disse, engoli. Mas já melhorei, porque semana passada eu disse, né? Então eu já estou melhorando. E quem sabe da próxima vez que ele vier com uma brincadeira de mau gosto, eu até nem presto atenção, faço até uma prece para a pessoa melhorar. E saia dessa energia. E quando eu fizer isso, ação e reação. Eu saí daquela vibração. Não vai me atingir mais. É o que a gente tem que aprender, entendeu? Que somos responsáveis diariamente pelo que nos acontece. Pela nossa cura, pela energia que nos circula, pelas pessoas que se aproximam, e sim, pelas provas que nós passamos. Aí a gente pensa, né?
Bom, mas eu não fiz nada nessa vida aí, por que que eu estou passando todos esses perrengues? Bom, aí é uma história um pouquinho mais longa, que graças, né, a toda essa codificação, tudo que o Mestre Jesus já nos ensinou, nós temos pretérito, né? Ninguém está aqui pela primeira vez. Tem uma historinha longa para trás. E nessa historinha longa, nós ficamos com alguns débitos para reajustar. Ah, mas então, esse pai bom, justo, amoroso vai me punir agora e eu vou passar. Não! Nosso pai amoroso, bondoso, justo. Só o que ele quer da gente é que a gente ame ele, que a gente aprenda. Ele tem paciência porque ele sabe que nós somos uma semente e que essa semente, sim, pode demorar um tempo, mas vai virar uma árvore muito frondosa. Isso ele já sabe. Então ele tem toda a paciência do mundo com a gente. Quem nos pune, quem faz a gente passar pelos perrengues, é a nossa consciência. Aquela que é a bússola que tem lá dentro, que nos diz o bem, o mal, o que nos dá alegria em executar e o que nos deixa triste em executar. Aquela bússola é ela que vai nos cobrar quando a gente está no caminho errado. E isso, na literatura espírita, nós temos aos montes de casos que depois de tempos, a gente pensando assim, meu Deus, que injustiça que aconteceu e tal, veio lá o relato daquele espírito dizendo que no pretérito tinha feito isso, aquilo outro, e que ele pediu a oportunidade de se reajustar com as leis divinas. A lei de amor. Porque não tem outra maneira, gente. É trabalhando no bem. É aprendendo a amar. É aprendendo a perdoar. E o Mestre Jesus, ele não usou de grandes alegorias, não se precisava ter um grande intelecto para entender a mensagem dele. Mesmo assim, a gente está patinando aí 2000 anos, mais, né? Veio aí a doutrina espírita esmiuçadinha ali do porquê, dos porquês, e mesmo assim a gente ainda não está colocando em prática, só que está chegando o tempo que a coisa está pegada. Agora a gente se transforma, ou, vocês já ouviram falar, né, que o planeta está passando por uma transformação, que, né, vai ser feito uma limpa, né, e que as energias vão ficar qualificadas. Aquele que já melhorou um pouquinho vai ficar com os que melhoraram um pouquinho, aquele que não quis progredir vai voltar para um planeta um pouco mais primitivo. Não tem nada a ver com castigo. Tem a ver com aquilo, tu tem direito a não querer evoluir, quer ficar sentadinho, quer não colocar a mão na massa, é um direito teu. Pode ser agora, pode ser daqui a 2000 anos, pode ser daqui a 5000 anos. Mas vai colher os frutos. Responsabilidade. Meus amores, eu achei que eu não ia conseguir falar 10 minutos, tá? Porque eu tô com muito tempo de ausência de estar presente aqui, mas no fim eu até me alonguei, o pessoal do passe já está por aí. Não, é a segunda palestra, né? Eu não vou pegar muito o espaço do Lu, porque aqui já me alonguei bastante. Eu espero que fique uma sementinha, uma palavrinha, que vocês lembrem de alguma coisa que eu disse aqui. Seja lá numa brincadeira que eu fiz, num gesto, num deboche, numa brincadeira, mas que fique uma mensagem da responsabilidade que a gente tem com a nossa vida, né? Orai e vigiai, não é vigiai o vizinho, é vigiai os nossos pensamentos, os nossos atos. É assim que a gente tem que começar a proceder para podermos, né, ir aí melhorando, nos qualificando para estarmos cada vez mais em sintonia com esses amigos do mundo espiritual que estão ali sempre nos ajudando, são incansáveis. Quando a gente cai, quando a gente se sente injustiçado, basta que a gente faça uma prece e peça ajuda, eles estão ali nos ajudando. Mas a gente tem que melhorar a nossa frequência, a gente tem que melhorar a nossa vibração a partir de agora.
Então, eu quero agradecer muito a vocês, fico muito feliz de estar retornando, de estar vendo essa casa de novo, aos pouquinhos já enchendo. Desejo a todos uma ótima noite e que